Podemos falar de outros símbolos de Natal. Qual é a origem da árvore de Natal? Que todos nós colocamos em nossas casas, né? Em quase todos os países do mundo, as pessoas montam árvores de Natal, né, aqueles pinheiros de Natal, para decorar a casa e outros ambientes. Em conjunto com as decorações natalinas, as árvores proporcionam um clima especial nesse período. Acredita-se que essa tradição começou em 1530 na Alemanha com Martinho Lutero. Certa noite, enquanto ele estava caminhando pela floresta, Lutero ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram a compor a imagem, que Lutero reproduziu com galhos de árvores em sua casa. Então, além das estrelas, algodão e outros enfeites, ele utilizou velas acesas para mostrar aos seus familiares a bela cena que havia presenciado na floresta. Esta tradição foi trazida para o continente americano por alguns alemães, que vieram morar na América durante o período colonial. No Brasil, país de maioria cristã, as árvores de Natal estão presentes em diversos lugares, pois além de decorar, simbolizam alegria, paz e esperança. E aí a gente se pergunta, e os presentes, né, de Natal? E os enfeites de Natal, que nós colocamos nas árvores, né, tudo? Qual é a origem dos enfeites das árvores de Natal? Bem, as bolas e estrelas que enfeitam a árvore de Natal representam as primitivas pedras, maçãs ou outros elementos que no passado enfeitavam o carvalho, precursor da atual árvore de Natal. Cada um desses enfeites tem em si um significado, antes que fossem substituídas por lâmpadas elétricas coloridas. As velas eram enfeites comuns nas árvores e dizem que simboliza a purificação, com a chama sendo acesa como a representação do Cristo, a luz do mundo. As habituais pinhas, com as habituais pinhas, né, utilizadas como símbolo da tradicional variante, como símbolo da imortalidade, e os sininhos como mostra do júbilo natalino. As maçãs e as bolas de cores, sua mais tradicional, né, variante, desenvolvida pelos sopradores de vidro da Boêmia do século XVIII, são signos que atraem, né, e que falam de abundância. Finalmente, as estrelas anunciam os desígnios de Deus. Dizem que cada estrela tem um anjo que vela por ela. Crença que suporta a antiga ideia de que cada uma das que povoam o firmamento é em si mesmo um anjo. A que se põe no alto da árvore de Natal refere-se a de Belém. E o presépio? Qual é a origem do presépio? As esculturas e quadros que enfeitavam os templos para ensinar os fiéis, além das representações teatrais semi-litúrgicas que aconteciam durante a missa de Natal, serviram de inspiração para que se criasse o presépio, que hoje é uma tradição na Itália, na Espanha, na França, na Áustria, na Alemanha, na República Tcheca, enfim, na América Latina, Estados Unidos. A tradição católica diz que o presépio surgiu no século XIII, quando São Francisco de Assis quis celebrar o Natal o mais realista possível e, com a permissão do Papa, montou um presépio de palha, com uma imagem do menino Jesus, um boi e um jumento vivos perto dela. Nesse cenário, foi celebrada em 1223 a Missa de Natal. O sucesso dessa representação do presépio foi tanta que rapidamente se estendeu por toda a Itália. Logo se introduziu nas casas nobres europeias e de lá foi descendo até as classes mais pobres, né? Na Espanha, a tradição chegou pela mão do monarca Carlos III, que importou de Nápoles no século XVIII. A sua popularidade nos lares espanhóis e latino-americanos se estendeu ao longo do século XIX e na França não o fez até início do século XX. E aí a gente pergunta, e os cartões de Natal, né? Que antes eram tão comuns, né? E agora é tudo mais virtuais, né? Surgiram na Inglaterra. Os primeiros cartões de Natal datam de 1843 e foram feitos manualmente, todos desenhados, bonito, colorido, né? O primeiro que se tem registro foi enviado por John Calcott Horsley a Henry Cole, o mesmo amigo que lhe deu a ideia de fazê-los.
Horst ele queria fazer rapidamente a todos os seus familiares, felicitando-os pela data. E aí, seguindo essa questão, qual a origem do presente natalino? A tradição de oferecer presentes já existia no século VIII antes do Cristo. Naquela altura era hábito oferecerem uns aos outros raminhos de oliveira. Hoje em dia, os presentes ganharam significado material. Todas as empresas distribuem para seus empregados, um subsídio de Natal, lá, o famoso 13º, salário, para que possam comprar os presentes e artigos necessários para festejar essa data. As lojas decoram seus mostruários de forma atrativa e expõem os mais variados artigos. Quem deve ganhar um presente no Natal, Então, o aniversariante que homenageamos, homenageamos dando o mimo que ele gostaria de receber. Quando Jesus disse, quando estive com sede, com fome, quando fizeste o menor, foi a mim mesmo que eu fizeste. Então, atender Jesus e presentear Jesus é um ato de caridade, seja nas grandes mansões, seja nas pequenas casas, Então, a sugestão que passamos nesse Natal, a gente pode indicar um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o livro Antologia Mediúnica do Natal. Então lá eles dizem que ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesse uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Assim fala carinhosamente o Espírito Meimei em um dos seus capítulos nesta encantadora obra mediúnica, na qual se mistura prosa e poesia para focalizarem a maior data da cristandade, exaltando a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dezenas de autores espirituais vêm ofertar belas mensagens natalinas, traduzindo na forma de letras seus pensamentos de gratidão e amor, de esclarecimento e de esperança. Nessa obra, todos encontramos significativas meditações em torno do real significado do Natal, compreendendo que todos nós podemos fazer dos nossos corações a morada permanente de Jesus. Não vamos esquecer, Natal sempre com Jesus.